Hoje nós temos uma responsabilidade enorme de falar dessa figura maravilhosa, né? Que é Jesus, porque é uma responsabilidade. Falar, entender Jesus na sua essência é uma responsabilidade enorme, e a gente tem a responsabilidade de passar àqueles que ainda não o conhecem muito bem. Não é só o palestrante, mas todos nós que fazemos o estudo temos uma responsabilidade enorme com isso, de levar adiante a palavra de Jesus. Como bem diz aqui a mensagem, o Espiritismo veio trazer essa mensagem de Jesus novamente, reviver que durante muitos séculos foi esquecida na sua essência, e essa mensagem de Jesus precisava ser repartida com o restante do mundo. E surge o Espiritismo, Consolador prometido, para trazer todas essas informações, trazer novamente isso. Então é uma responsabilidade enorme falar sobre Jesus. E é bom a gente falar também, porque a gente está se aproximando do quê? O Natal. E Natal é o quê? E a gente vai entender um pouquinho que, na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas foi uma coisa tão brilhante essa ideia de se colocar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, que até hoje a humanidade comemora no dia 25 de dezembro. Foi perfeito, quem teve essa ideia foi muito bem inspirado, né? Nós vamos começar com uma questão do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem? Jesus. Aí vem uma questão. Se Jesus é um modelo e guia a ser seguido, por que preferimos seguir os exemplos dos homens e não o dele? Nós falamos muito de Jesus, que ele é o nosso exemplo, modelo e guia. Mas quem serve de referência para a gente, às vezes, no dia a dia? É Jesus ou os poderosos do mundo? Essa é uma grande questão. A humanidade ainda não consegue seguir os exemplos de Jesus. Às vezes prefere seguir o exemplo de um artista, de um governante. Mas seguir os exemplos de Jesus para a gente ainda está muito difícil. Nós conseguimos amar ao próximo? Nós ainda estamos muito distantes de seguir os exemplos de Jesus. Mas existe também, inclusive no Livro dos Espíritos, uma questão: basta um esforço insignificante da nossa parte para que a gente possa começar a seguir os exemplos de Jesus. Então a gente precisa começar a observar mais os atos de Jesus e observar menos os atos do nosso próximo. Porque nós vamos ver que todos nós que estamos aqui somos o quê? Falhos. Todos nós estamos em estado de aprendizado. Lógico que Jesus coloca uma série de exemplos para a gente daqueles que o seguiram verdadeiramente. Permite que esses espíritos venham até aqui para relembrar a mensagem dele. E esses procuram seguir o seu exemplo. Kardec, Francisco de Assis, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Irmã Dulce. Em todas as religiões sempre vem um espírito de luz para fazer lembrar da mensagem de Jesus. Para a gente lembrar o quê? Esquecer do mundo e lembrar de Jesus. Porque Ele é o principal modelo para a gente. E a gente precisa todos os dias lembrar disso. Quando a gente vai tomar alguma atitude, a gente lembrar: se fosse Jesus no meu lugar, o que Jesus faria? E a gente pode fazer isso. A gente não está se comparando com Jesus, mas a gente lembrar do que Ele poderia fazer, os exemplos que Ele deixou para a gente. E não foram poucos os exemplos. Ele não deixou nada escrito. Ele mesmo. Mas a mensagem dele vem há quanto tempo?
jamais morreu. Continua vivo em cada um de nós. Até porque o que ele vem trazer é a lei de Deus. E a lei de Deus está gravada aonde? Na nossa consciência. E ele tenta fazer o que com esse trabalho quando ele encarna aqui? Despertar a nossa consciência, né? As boas novas. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros da ordem terráquea é a história da redenção da própria humanidade, que sai das fornas do eu para os altos píncaros da liberdade. Jesus leva. Primeiro vamos voltar. Quando a Terra começa a ser formada, quem estava moldando a Terra? Jesus. Jesus é o governador do planeta Terra. É o responsável. Quando ele vem para reencarnar, imagine um espírito que já está numa evolução enorme. Quanto tempo ele demorou para baixar o seu padrão vibratório para encarnar aqui? No planeta grosseiro. Ele levou de 2 a 4 mil anos para conseguir baixar o seu padrão vibratório para poder estar entre a gente aqui. E para fazer a gente entender o quê? Que a gente precisa parar de pensar em nós mesmos, começarmos a olhar o outro, mas não olhar o outro, o defeito do outro, mas nos preocuparmos de um auxiliar ao outro. Nós não vamos evoluir sozinhos. Por isso que, embora os animais mereçam nosso respeito, é muito errada aquela frase: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do cachorro. Os animais merecem nossa consideração, nosso respeito, mas com quem que a gente vai aprender a evoluir? Com os outros. Em conjunto com outro ser humano. Muitas vezes a gente gosta mais do animal porque o animal não nos responde, não argumenta a gente, não faz críticas quando a gente está errado. Ele obedece a gente. Ele vai obedecer a gente. Porque qualquer ser humano que às vezes discorde da nossa opinião, o que a gente faz? A gente já começa a olhar o outro de forma diferente, já começa a não ter nem amizade, já começa a, não, vou me distanciar daquele ali, porque ele não pensa da mesma forma que eu. E a gente não para refletir que às vezes o outro pode ter um ponto de vista que é certo. Por que só o nosso ponto de vista é certo? Então Jesus faz com que a gente olhe o outro, veja, se reconheça no outro, se colocar no lugar do outro, ver que da mesma forma que eu erro, o outro também pode errar. Isso que a gente precisa refletir, analisar todo o tempo. Em vez de acusações, entender, procurar não é justificar o erro do outro, mas tentar entender que muitas vezes o outro errou por algum motivo. Se a gente estivesse na situação dele, o que nós teríamos feito de diferente? Nós precisamos refletir isso. E à medida que a gente vai se colocando no lugar do outro, vai passando a compreender essa palavra de Jesus, entender que eu tenho que olhar o outro de forma diferente, com amor, com respeito, com carinho, eu começo a me libertar. Por isso que ele fala da liberdade, a gente começar a se desprender das coisas do mundo, das coisas materiais. Porque qual é a nossa verdadeira vida? Espiritual. Enquanto a gente não se libertar das coisas da terra, a gente vai continuar preso aonde? Aqui. Jesus já não se preocupava mais com as coisas da terra, ele se preocupava com o quê? Com as coisas morais. Que isso é que vamos fazer, que a gente evolua,
para que a gente esteja melhor no lado espiritual, que a gente não fique se prendendo a coisas materiais, ao amor egoísta. Aliás, a gente não pode nem o egoísmo, a gente não pode nem dizer que ainda é o amor, né? Porque o verdadeiro amor liberta, ele respeita. Então a gente precisa começar a compreender isso, que essa foi a mensagem dele quando ele veio aqui. Ele estava aqui na terra, mas ele estava ligado diretamente com o quê? Pai. Com o Pai. Então é isso que a gente precisa fazer. Não é que a gente tem que viver na terra, sim, pensar nas coisas da terra, sim, porque a gente precisa ajudar também, não só a gente, mas ao outro. Quando a gente fala que tem que deixar um planeta melhor para os meus filhos, não, a gente está deixando o planeta melhor para nós mesmos, porque daqui a 2, 3 encarnações nós vamos voltar. E a gente espera encontrar o planeta como? Pior ou melhor? Então a gente tem que pensar que a gente não vai deixar um planeta melhor para os nossos filhos, a gente vai deixar um planeta melhor para nós mesmos, porque o nosso filho vai pegar um planeta melhor e ele vai também tentar fazer com que melhore mais ainda, e assim vai sucessivamente. E é isso que Jesus começa a deixar para a gente. Por isso que há a divisão do quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de Cristo, o que acontece? Começa a mensagem se espalhar por todo mundo. Antes, onde ficava num lugar restrito, num pequeno país, e olha a dimensão que tomou. Todo mundo no mundo conhece quem? Jesus. Então é isso, a mensagem que Jesus vem trazer para a gente quando ele encarna é essa. É que a gente tem que se libertar das coisas materiais, das coisas mesquinhas. Nós precisamos aprender a amar muito mais. Simeão e o menino, Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem na toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Isso quem traz esse relato é o nosso irmão Humberto de Campos. E quando Maria e José vão fazer uma visita à sinagoga, ele acaba pegando, ele já tinha uma noção de que Jesus vinha com uma missão. Mas olha só que interessante. Por que Jesus não veio no meio dos romanos para libertar o povo? Essa é uma grande questão que até hoje dura perante os judeus, esperando o Messias prometido. Naquela época eles achavam que o Messias viria como? Um guerreiro. E Judas partilhava dessa ideia, que achava que Jesus deveria tomar um partido político, tomar conta, lutar, ter a supremacia do povo de Israel sobre todos os outros povos. Um pensamento puramente o quê? Materialista. Talvez até hoje a gente pense assim. Muitos ainda pensam dessa forma, né? Muitos ainda esperando esse Messias, o cara que vai conduzir eles à supremacia. Isso não é. Jesus vem representar o reino de Deus aonde? Quando ele bate no peito dele,
Só depois dele desencarnar que ele vai entender que Jesus estava respondendo a ele no coração. É ali que ele veio representar o reino de Deus, na nossa mente, no nosso coração. Podem aprisionar o nosso corpo, mas o nosso coração eles vão aprisionar? Então é isso que Jesus vem trazer, ele vem representar Deus na sua essência, no coração, na nossa mente, para que a gente possa fazer o melhor. Muitos, até falando como professor de história, quantos reis não existiram na história que promoveram guerras, matanças? E o que acontece? Vão para o sepulcro, tem a homenagem dos homens, mas são conhecidos no mundo todo? Não. E Jesus? A sua mensagem sempre foi de amor. Essa é a arma. Por isso que eu digo que, até fazendo uma comparação, Jesus é o maior conquistador de todos os tempos. Porque ele conquistou todos com a arma mais poderosa que existe. Qual é essa arma? O amor. Se a gente é tratado com amor, se a gente está irritado e a gente é tratado com amor, o que acontece? A gente se acalma. Qualquer pessoa que trate o outro com amor sempre vai colher frutos, sempre vai colher algo de melhor daquela pessoa. Então o amor conquista qualquer um, a todos, e a humanidade aos poucos está começando a ser conquistada pelo amor, embora muita gente ache que não, mas aos poucos a gente está percebendo isso. É porque a gente só tem olhos para ver o quê? Como nós estávamos falando lá no início, nós só temos olhos para ver o quê? Coisas ruins, muitas vezes. Nós precisamos habituar os nossos olhos a ver coisas boas, a olhar o que há de melhor no mundo, apreciar o canto dos pássaros. Nós apreciamos o canto dos pássaros? Olha, até com Maritaca eu já fui acordado. Aqui quando eu morava aqui, até grito, passava isso na minha cara. E assim, a Maritaca faz um barulho, né? E a minha esposa estava falando, elas vêm logo aqui, vêm logo para cá, que justamente elas pousaram, tem uma amoreira na minha casa, e elas pousaram na amoreira e fizeram um barulho. Eu agradeci a Deus, eu falei, pô, mas é muito legal a gente poder ouvir os pássaros cantando. A gente olha para as árvores, a gente olha para o céu, a gente aprecia a criação. A gente muitas vezes passa tão corrido que a gente não está apreciando isso. Nós precisamos aprender a apreciar mais isso. Tirar 5 minutinhos do nosso dia para apreciar as coisas boas, pensar coisas boas, analisar as coisas boas que acontecem no nosso dia. Procurar. Ou o nosso dia só acontece em coisas ruins? A gente que faz o problema ficar maior. E é isso que Jesus fala, a gente não tem que, já baixam as nossas preocupações. Nós precisamos focar em outras coisas. A cada dia uma coisa nova vai acontecendo com a gente precisa aprender a perceber isso. E Jesus está todos os dias com a gente. Nós é que não estamos com Ele. Então a gente precisa aprender um pouquinho mais a observar isso, a ter mais amor, porque é isso que Jesus deixou para a gente como legado. Enquanto muitos esperavam um cara guerreiro,
assim como nós falamos aqui de Judas, que esperava que ele tomasse uma atitude, depois Judas compreende realmente qual era a missão de Jesus e se arrepende, já é muito tarde. Aliás, se a gente parar para analisar, até os seguidores, os discípulos de Jesus, não conseguiram entendê-lo enquanto ele estava encarnado. Só foram ter a compreensão de Jesus após a sua desencarnação. Aí eles começam a refletir e meditar sobre tudo que Jesus deixou. É isso que a gente precisa compreender mais, analisar cada ensinamento de Jesus no seu dia a dia, enquanto esteve aqui e até depois que esteve aqui, porque todos os dias nós temos o ensinamento dele. Nós é que precisamos abrir os olhos. A palavra que levanta. Quem nasceu para ser burro jamais será doutor. Eu ouvi essa frase essa semana no seriado que eu estava assistindo sobre educação, e aquilo mexeu comigo, me deixou triste, porque o rapaz pede uma oportunidade. Poxa, eu posso parar agora porque eu preciso estudar, que eu vou fazer a prova. E o chefe dele fala isso para ele. Isso me doeu o coração, porque a gente ouve isso demais no dia a dia, as ofensas, achar que o outro não tem capacidade, ver no outro que só tem coisas ruins. Será que todo mundo é totalmente ruim? Não, não é. Isso mexeu demais comigo, por isso que eu resolvi colocar isso. Como ninguém sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardando o respeito que sempre consagrou a ordem. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância. Nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre, estimulava as qualidades superiores sem descanso, surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Jesus condenou alguém? Ele via o mal de alguém o tempo todo? O próprio Judas, ele estava o tempo todo perdoando ele. Sempre perdoando, ele olhava o Judas, ele sabia a tendência do Judas, e mesmo assim, nunca o deixou de amar. Os outros discípulos até não entendiam muito aquela compreensão que ele tinha com Judas. E ele tinha até um ciúme de achar que ele dava mais atenção a Judas, mas ele sabia que Judas era o mais problemático deles. E aquele que é mais problemático é o que precisa de mais o quê? Atenção. Isso ele observava em cada um dos irmãos que ele passava pela estrada. Ele utiliza, eu acho que é a parábola perfeita, de quando ele vai do bom samaritano, porque o samaritano era visto pelos judeus como o quê? Impuros, que não poderiam se misturar, e ele utiliza da parábola do bom samaritano. Todos lembram dessa parábola? Que quem vai socorrer é o bom samaritano. Então, o que todos viam como uma coisa ruim, ele mostra que quem é que teve compaixão por aquele irmão para ajudar. Aí eu vou num exemplo ainda muito maior, que todos nós conhecemos. Saulo de Tarso. Aonde é que Jesus vai buscar Saulo de Tarso? Naquele cara que estava perseguindo os cristãos. Mas ele percebia o que em Saulo de Tarso? Que ele tinha paixão, que ele tinha vontade, que ele estava no caminho errado, mas que ele tinha tudo. Se ele focasse isso para o outro lado, poderia fazer algo maravilhoso. Ele se
dedicava àquilo que ele acreditava. Aquilo que ele acreditava. Então Jesus nunca criticou Saulo, nunca o acusou. Muito pelo contrário, ainda faz que os discípulos o auxiliem também, para que ele pudesse vir para o caminho. Quem é que espalha a mensagem de Jesus pelo mundo? Paulo. Eles são das fronteiras, às vezes foi proclamar os que eram pagãos, considerados pagãos. Porque a princípio todos eles queriam que a mensagem ficasse dentro apenas de Israel. Não podemos esquecer que Estevão, logo que ele desencarnou, passou a auxiliar o Paulo. Passou a auxiliar, e Estevão foi um grande discípulo de Jesus, né? Assim, mesmo não tendo conhecido. Foi aquele mais Jesus, marcante, que atraía muitas atenções. Foi por isso que ele foi o primeiro a ser sacrificado. Ser sacrificado, e ele acaba se tornando o grande companheiro do seu algoz, e auxilia, sabendo da capacidade que ele tinha. E Paulo, quando se transforma de Saulo para Paulo, ele faz trabalhos maravilhosos. Lógico, ainda leva um tempo para ele se acostumar com aquilo, mas a paixão que ele tinha por aquilo dali o auxilia no trabalho, de levar a mensagem de Jesus a todos os lugares. Vai até Roma, justamente por ele ter um conhecimento. Isso facilitou que ele entrasse em outros locais. Uma coisa que dificulta muito a gente é que a gente é morno. Esses espíritos não, são firmes. São decididos. Então, às vezes, eles mesmo estando numa situação equivocada, eles chegam na nossa frente, porque quando eles percebem, eles tomam um caminho rápido. A gente fica se arrastando. A nossa fé ainda é muito. A gente fica com medo. Aí a gente tem que lembrar que hoje a gente não enfrenta mais isso, mas naquela época, aqueles cristãos entravam nas arenas com os leões, cantando, sem medo de desencarnar, sem medo de defender a causa de Jesus. E a gente tem medo de defender a causa de Jesus. Hoje a gente não precisa mais cair nos círculos romanos. A gente não vai precisar passar por esses martírios. Mas a gente ainda tem medo. Qualquer coisa a gente faça ou não faço. E eles não, eles continuaram. Errei, caí aqui, mas eu vou me levantar e vou continuar na estrada. Seguindo os exemplos de Jesus. Porque Jesus justamente conseguia ver no outro algo de bom, tentava defender aqueles. Outra causa que Jesus defende muito, a mulher adúltera. Madalena, quando vai ser apedrejado, o que ele faz? Ele fala: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. Isso eu tenho uma curiosidade enorme para saber. Eu acho que Jesus escreveu alguma coisa ali naquilo dali que com certeza fez eles refletirem, porque não foi só as palavras, não foram só as palavras de Jesus que, lógico que a sua autoridade moral era enorme. Qualquer espírito que tem uma autoridade moral sempre vai ser respeitado. Eu acho que nós escrevemos tudo de vicioso que nós temos ali. Tudo é, porque com certeza deve ter, escreveu maledicência, escreveu tudo isso. Livros que eu peguei, isso aqui foi até compilado pelo nosso saudoso Gerson Simões Monteiro, que era da Rádio Rio de Janeiro. Ele pegou, que são 3 livros do Humberto de Campos, que ele compila algumas mensagens, e ele fala sobre a questão dessa mulher que ia ser apedrejada, e Pedro pergunta a ele por que não deixou que acontecesse, se a lei era aquela e tudo. Ele explica. Ela não estava, explica a situação, o que aconteceu com ela, que houve uma maledicência com relação a ela, e ele fala: então nós temos que pegar o maledicente, porque o Pedro era muito impulsivo.
Pedro achava que tinha que resolver às vezes as coisas na força, e Jesus sempre pedia para ele: calma, Pedro. E o Pedro vai atrás do camarada que fez a maledicência e descobre que na verdade quem faz a maledicência vem a ser um dos parentes dele. Aí ele volta murchinho. Então, para a gente ver como é que funcionam as coisas, Jesus estava vendo além. Uma mulher sendo acusada injustamente, que poderia ter se encarnado na base da violência, mas Jesus vê algo de bom. Jesus não tolerava a violência. Isso é uma prática na época também, né? O homem queria se livrar da mulher, acusava ela de adultério. Usava ela de adultério. Na verdade, ele queria se livrar dela. Se livrar. Então, assim, Jesus procura instituir os direitos humanos, que hoje muita gente reclama, gente que acha que é defesa de um ou de outro, que só favorece a uma classe e não a outra. Jesus já pregava isso lá atrás. Todos têm direito à vida. Jesus em nenhum momento foi a favor da violência. Jesus trabalhava com a ideia de quê? Da educação. Que através da educação moral, não só a educação material, a educação material é um complemento, mas a educação moral era fundamental, que poderia trazer aquele irmão de volta, recuperar. Jesus conseguia ver além. E as coisas que a gente às vezes não vê. Qualquer coisa a gente faz o quê? Acusa. Aí por isso que eu estava falando, Jesus está sempre com a gente. Mas às vezes a gente não está com Jesus. Quando a gente acorda, como a gente estava falando aqui, de olhar os pássaros, olhar as coisas, dar bom dia para o vizinho, de bom humor, ajuda um, ajuda outro, Jesus está com a gente e a gente está com Jesus. Mas aí a gente sai. A gente faz sinal para um ônibus, o ônibus passa direto no ponto. E a gente se aborrece com o motorista. O que nós fazemos nesse momento? Expulsamos Jesus de nós. É isso que a gente precisa. A gente precisa estar com Jesus o tempo todo. Porque Ele está com a gente o tempo todo. A mansuetude de Jesus. Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do porvir. Admoesta e ajuda, verbera, rigoroso e socorre. Aceita a oferenda do amor, mas não enclausura a verdade nas paredes do suborno. Rei Celeste, comparte das necessidades dos pecadores e vive entre eles. Uma coisa que é muito interessante isso, só que eu vou botar um complemento aqui, ó. Diante de tudo que a gente leu, Jesus poderia ter entrado no templo e chutado a mesa dos mercadores? A gente já escutou isso, não já, nas mensagens evangélicas? Mas a gente está falando que Jesus falava, procurava corrigir, era uma pessoa de paz, que não tolerava a violência. Como é que ele vai chegar num templo chutando mesa, brigando com todo mundo? Infelizmente, as traduções e as interpretações que deram ao ensino de Jesus ao longo do tempo transformou tudo isso. Por isso que ele disse que enviar o Consolador. Ele teve que enviar o Consolador justamente por isso, para lembrar as suas mensagens, a essência das suas mensagens. Jesus chamava atenção? Chamava, mas como ele chamava atenção? Sem brigar. A gente pode falar sério com o outro, corrigir aquilo, sem precisar se alterar, sem precisar chamar a atenção de ninguém na frente de todos.
Lá no Evangelho diz o quê? Se teu irmão errou contra ti, fale com ele em particular. E a gente faz isso? E um detalhe fundamental, quando a gente tem que falar com alguém que errou com a gente faz uma prece antes. Complica mais ainda, né? A gente precisa fazer até uma prece para que Jesus saiba conduzir até as nossas palavras. Porque uma palavra errada, nós podemos aumentar mais ainda o problema. Por isso que Jesus sabia como falar. Ao mesmo tempo que ele chamava a atenção, ele ajudava. Por que ele ajudava? Através de ele dar uma oportunidade daquele irmão reparar. E a gente tem isso o tempo todo, através do quê? Da encarnação. De reparar tudo que a gente deixou lá atrás. Isso ele já falava para a gente. Quantas encarnações vão ser necessárias ainda para a gente reparar tudo que a gente deixou lá atrás de ruim? Nós não vamos nos transformar num santo de uma hora para outra. E isso, às vezes, quando eu estou fazendo culto com a minha esposa, a gente, às vezes, fica nessa discussão, uma boa discussão, né? Não é? Porque eu falo para ela, um dia nós seremos como Jesus. Ela fala, isso ainda vai ter muitas encarnações. Eu falo, não, eu sei que vai ter muitas encarnações, mas nós precisamos lembrar que um dia nós seremos igual a Ele. Porque muitas vezes as pessoas têm aquele pensamento, principalmente de outros segmentos religiosos, que o único Filho de Deus é quem? Jesus. Não, Jesus já deixava bem claro que todos nós somos filhos de Deus. E ele falava, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, à medida que nós formos evoluindo, um dia nós chegaremos ao patamar de Jesus. Com e certeza. É isso que Jesus espera de todos nós. Com certeza chegaremos. Chegaremos. Vai levar muito tempo? Isso com certeza vai levar. Mas a gente tem que ter consciência que a gente vai evoluir. Um dia a gente vai ser representante do amor, como ele é para a gente aqui. Então Jesus sempre teve esse trabalho, esse cuidado de corrigir as coisas erradas sem ofender. Quando ele precisava ser enérgico, ele era, principalmente com Pedro. Jesus foi muito enérgico com Pedro, mas não no sentido enérgico de tomar uma atitude ríspida, falar sério. E às vezes isso a gente precisa aprender a fazer até com os nossos filhos. Não é berrando, não é brigando, falar sério, colocar a forma corrigindo. Não adianta a gente brigar, isso é uma coisa que às vezes eu procuro trabalhar muito em sala de aula, que às vezes essa questão de a gente não brigar, a gente tem que explicar o porquê que está errado. E esse era o trabalho de Jesus. Jesus procurava explicar, ele falava o que estava errado e procurava explicar onde estava errando, para corrigir aquilo. Porque não adianta a gente só brigar. Se a gente só brigar, a pessoa não vai entender o que eu fiz de errado. Vai continuar fazendo aquilo para o resto da vida. Por isso que a nossa educação moral é fundamental, para corrigir isso. E à medida que a gente vai tendo autoridade moral, a gente vai conseguindo resolver isso da melhor maneira possível. Perdão e vida. Retraído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, eleva uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração
reafirmando e sofirmado de carne conosco todos os dias até o fim do mundo, retornando assim ao Pai, onde nos espera vencidas as refregas libertadoras da ascese que hoje nos empenhamos com sofreguidão. Essa passagem, quando Jesus aparece para Maria Madalena, que ela vai onde Jesus havia sido sepultado e o corpo não estava lá. E ele fala com ela. Então, existe uma questão aí. Jesus não morreu para nos salvar. Diferente do que muitas vezes a gente pensa. Nem tirar o nosso pecado. E nem tirar os nossos pecados. O que Jesus fez com essa passagem morrendo? Ele mostrou que existe vida sempre. Jesus não morreu em nenhum momento. Assim como nós também não morreremos. E Jesus prova isso. Em espírito nós vamos continuar vivos. Então não existe a morte. Só o nosso corpo que vai acabar. Isso aí. Então a gente vai ver que a gente vai continuar vivo. E Jesus mostra isso, é o maior exemplo. E um outro exemplo muito maior do que isso é a questão do perdão. Porque o maior exemplo de perdão é justamente quando Jesus desencarna. Todos os algozes dele, tudo que fizeram ele passar, o que ele fala no momento de desencarnar? Vocês lembram? Isso. Ele perdoa todos aqueles ali que fizeram aquilo com ele e pede que Deus perdoe aqueles irmãos, porque eles estavam na ignorância, ainda não tinham conseguido compreender a sua mensagem. Isso que Jesus faz. Ele vem nos mostrar a maior lição, porque quando a gente falou lá no início que ele vem nos ensinar a liberdade, o perdão liberta. Ou nós queremos ficar presos nos nossos algozes a vida toda? Enquanto a gente não aprender a perdoar, nós vamos continuar presos o tempo todo. E é isso, a maior lição que Jesus deixa para a gente. A questão do perdão. A gente precisa trabalhar o perdão até dentro de nós. E existe uma coisa muito interessante, porque muitos alegam que Jesus, aqueles que infelizmente ainda não conseguiram compreender a mensagem de Jesus, que Jesus foi covarde, se deixou matar. Vocês acreditam nisso? O que Jesus deixou foi o livre-arbítrio. Quando decidem entre Barrabás e Jesus, Jesus não poderia, com a sua autoridade moral, interferir na resposta dos outros? Jesus não poderia ter interferido no livre-arbítrio de Pilatos? E Pilatos sabia que estava fazendo uma coisa errada. Mas mesmo assim, para evitar um problema com os fariseus, o que ele faz? Lavo minhas mãos. Dizendo, a culpa é de vocês que estão fazendo. Mas ele não tem uma parcela nisso? Se ele se omitiu, Jesus respeitou o livre-arbítrio nesse momento também. Coisa fundamental. E nós respeitamos o livre-arbítrio do outro. Eu estava falando até da questão aqui daqueles que não conseguiram compreender o ensinamento de Jesus naquela época. Jesus sabia que cada um tem o seu tempo. Nós
vamos colher frutos verdes? Só se for Só se for cajá, né, para comer um sal, né? Mas se a gente colher um fruto verde, está arriscado ele não madurar. Vai estragar e não vai amadurecer. Então tudo tem o seu tempo. Jesus sabia disso. Jesus não se impôs a ninguém. Jesus falou que sigam-me aqueles que querem me seguir. Quando Jesus faz as curas por toda Jerusalém, quantos daqueles leprosos seguiram Jesus? Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Então a gente vê, Jesus falou, obrigou o que ele tinha que voltar, obrigou aos outros. O que ele falava é o seguinte: vá e não peques mais, para que nada de mal lhe suceda novamente. E poucos procuraram. A maioria dos seguidores de Jesus eram o quê? Mulheres. Por incrível que pareça, porque Jesus tratou as mulheres com respeito que poucos homens tratavam naquela época. Estava falando aqui até a questão de se falar do adultério, quando queria se livrar da mulher, fazia uma calúnia para que a mulher fosse apedrejada e ele poderia colocar outra mulher no lugar. Então a gente vê que Jesus trata todas elas com respeito, com carinho. E Jesus traz exemplos belíssimos para a gente com isso, nesse momento, a questão do perdão e de mostrar que existe vida. Porque ele ainda continua ainda um bom tempo, né, por ali com os discípulos, ensinando muita coisa ainda. Não vim para os sãos. Eu ouvi, vi o Rabi, o mestre voltou aos que o amam. Mandou-me anunciá-lo aos seus irmãos, elevar-se ao Pai. Ouvi bem, Jesus vive. Conta-me, filha, falou Maria, fala-me tudo, meu filho voltou? Não creio, o mestre morreu e deixou-nos esta dificuldade a sós. Não creio na sua volta, só mesmo eu o vendo. Ele avançou em sua direção, face contraída por ricos de ira e desencanto. Antes que ela dissesse algo, ele se interpôs frente ao auditório perplexo, atônito, e vociferou. Mesmo que ele viesse, ele ia apresentar-se a quem? Certamente que a Simão, esse é o símbolo Pedro, tá? Que ele elegera para conduzir-nos, ou a João, a quem sempre distinguiu o seu amor, ou a sua mãe. Essa é uma passagem, dando continuidade ao slide anterior, Maria de Magdala. O que acontece? Quando Jesus aparece para ela, Maria de Magdala era o quê? Era uma mulher obsidiada, vivia com uma vida desregrada. Na verdade, ela vivia quebrando os preconceitos da época. Essa é a realidade. Aí o próprio preconceito taxou ela de adulta. Na verdade, ela vinha quebrando preconceitos. Porque primeiro ela estudou. Nenhuma mulher estudava naquela época. Né? Ela conversava de igual para igual. A mulher não podia fazer isso naquela época. Então, tudo isso levou o preconceito com ela. Para eles, na época, era uma vida desregrada. Uma série de coisas. E ela conseguia alguns favores, justamente por ela ter essa facilidade, ela conseguiu muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela viveu obsidiada. E ouviu falar de Jesus. E ela resolveu procurar Jesus. Ela escuta uma palestra de Jesus e se encanta com aquilo. Começa a amar Jesus. Não ama Jesus como um homem na carne,
mas ama o seu ensinamento, a sua essência. E ela começa a segui-lo. Enfrentou todos os preconceitos possíveis. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Eu acho uma das histórias mais belíssimas, ela e de Saulo de Tarso, dentro do Evangelho. Eu acho que duas pessoas que estavam completamente do outro lado e que se aproximam e depois começam a fazer um trabalho belíssimo, lindíssimo. E ela enfrenta todos os preconceitos, principalmente por parte de quem? Dos apóstolos. Isso aqui, ó, é uma prova disso. Por que vai aparecer primeiro para ela e não vai aparecer para a gente? Todos eles sentiam aquilo por ela, tinham uma aversão a ela, justamente por ela ser uma mulher. Então existe todo um problema em que Jesus quebra todo esse padrão. Eu acho que ela entendeu mais profundamente do que os apóstolos, o ensinamento de Cristo. O amor que ela teve. Entendeu mais, ficou mais assim nela mesmo, é aquela ali, ela está melhor preparada no momento dele. E Jesus falava uma coisa, que ela amando ao próximo, ela estaria amando a quem? A Deus e a Ele. Aí entra uma questão muito importante para a gente. A gente, quando Jesus fala para a gente, aquela questão, quando fizestes a um dos meus pequeninos, é a mim que fizestes. Então, é nesse momento que Jesus está perto da gente. Por que nós colocamos Jesus num lugar tão longe? Como eu estava falando ali, às vezes, com aquela questão, eu e minha esposa, no culto, falando sobre essa questão de Jesus. Jesus está perto da gente. Está nele, está em você, está em todo mundo que está ao nosso redor. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Nós temos a palavra, o ouvido, um abraço, a prece. Tudo isso, quando a gente faz pelo nosso irmão, nós nos aproximamos de Jesus. Jesus está no nosso próximo. Isso é que nós precisamos compreender, sem julgar. Jesus julgou Maria de Magdala, ele viu as qualidades dela. Até os nossos irmãos criminosos têm algo de bom. Eles não têm amor pela mãe, amor por alguém na família. Isso não é uma coisa boa. Quantos desses irmãos o que falta é justamente uma mão amiga para poder tirá-lo dessa vida? O nosso sistema não permite que muitas vezes esses irmãos se recuperem. Nós daríamos emprego a um ex-detento? É muito difícil. Então, como ele vai reconstruir a vida dele? Se nós não damos oportunidade. Se nós não procurarmos ver que aquele irmão tem algo de bom para oferecer. E muitas vezes esses que estão do lado adverso, que vão ser os melhores trabalhadores de Jesus. Às vezes muito melhor do que nós que já estamos dentro de uma casa espírita, porque eles vão ver aquilo dali como uma oportunidade, como disputar um prato de comida. O faminto que está atrás do prato de comida. Então Jesus falava dos trabalhadores da última hora, aqueles que ele chama para vir,
Por isso que ele não veio para os sãos, aqueles que acham que sabem demais, os sábios da terra. Nós recebemos aqui na mensagem, no começo aqui, falando sobre os cientistas que não aceitam Jesus, que não aceitam ainda as coisas que ele fala, na sua arrogância do conhecimento. Então Jesus vai vir para um cara que não aceita? Ou ele vai vir para esses que necessitam de uma palavra de amor, de carinho? Jesus vem para nós que estamos aqui, e estamos buscando Jesus. É muito difícil da gente conseguir ainda se manter buscando Jesus sempre, mas a gente precisa se esforçar mais. Esse que é o grande objetivo dos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele fala que ele não veio para ninguém, os bons, ele veio para esses que estão cansados e aflitos, doentes. Por isso que ele falou, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Isso é constante. E a gente precisa fazer a nossa parte. Ele falava o quê? O céu te ajudará. Mas o que a gente precisa fazer antes? Sempre assim, bata e a porta nos abrirá. Nos abrirá. Porque a gente precisa também buscar. A hora que a gente buscar, a gente vai ter todo o auxílio possível. Pede e obtereis. E obtereis. Sempre assim, sempre você está tendo a primeira ação. Então Jesus veio nesse momento para dar força para esses que precisavam. Reconhecer o que eles têm de bom e fazer que essa qualidade germine. Que possa fazer algo melhor. Como disse, contrariou naquela época dos poderosos, porque ele sabia que o que acontecia? Os fariseus tinham conhecimento das leis, mas praticavam. Durante a Idade Média, a igreja mantinha o poder, sabiam dos ensinamentos, mas eles praticavam. Nós que estamos aqui, queimamos quantos nas fogueiras da Inquisição? Aqueles que vinham como médiuns para poder começar o trabalho, quantos não foram queimados nas fogueiras da Inquisição? Torturados. Então a gente distorceu completamente os ensinamentos de Jesus. Quem já estudou, eu já tive a oportunidade de facilitar nos bastidores da obsessão. Relata um caso justamente de um obsessor que ele tinha uma raiva de Jesus enorme, porque os homens da igreja o queimaram numa fogueira. Só que ele aprende com o tempo que o quê? Foi Jesus que o queimou? Ou foram os lança posta no céu as claridades benditas do meu amor? E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar a terra a todas as criaturas. Humberto de Campos. Na época que ele escreveu tinha 50 anos, hoje em dia tem muito mais tempo, né? Mas a gente entendeu o seguinte, como a gente estava falando antes, quando foi tudo distorcido, os seus ensinamentos, ele traz o quê? O Espiritismo. O Espiritismo que vem nos ensinar que existe vida após a morte, ou seja, não existe a morte, que nós somos seres em evolução, que cada vez que nós erramos, nós estamos doentes, e o Espiritismo nos auxilia na cura, em buscar a cura. E quem é que coordena todo esse trabalho do Espiritismo? Jesus. Jesus está em todos os lugares, tentando nos esclarecer, não só através do estudo, mas como nós falamos, através do nosso próximo. Às vezes, quando a gente está em dificuldade, vem alguém e nos dá uma palavra, e a gente começa a refletir sobre aquilo.
às vezes a nossa intuição, quem tem a mediunidade, às vezes os espíritos nos chamam a atenção. Quantas vezes eu já fui chamado a atenção por que eu não estava fazendo o que eu deveria fazer. Certa vez, numa firma, o pessoal, todo mundo falando, e o clima estava ficando ruim, e eu escutei direitinho. Você sabe o que você tem que fazer, por que você não está fazendo? Eu levantei, fiz a minha prece, bebi um copo de água, voltei e comecei a conversar com o pessoal. Graças a Deus o ambiente começou a melhorar. E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Tentar melhorar o ambiente que está ao nosso redor. É isso que Jesus fazia. E é isso que a gente tem que fazer. Agora está chegando o Natal, nós falamos sobre a questão de Jesus nascer em dezembro. Na verdade, há estudos que Jesus nasceu em março. Só que no dia 25 de dezembro era comemorada uma festa pagã, o solstício de inverno. E o que sabiamente um dos seguidores de Jesus faz? Bota essa data como o nascimento de Jesus. E começa a ser comemorado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E a gente precisa lembrar de uma coisa: informação dos Espíritos ao nosso saudoso Chico Xavier, que no dia 25 de dezembro, entre meia-noite e 5 horas da manhã, Jesus vem à Terra. Vocês já perceberam que no Natal é uma energia diferente? No Natal a gente é capaz de confraternizar com todos. A gente sente uma paz diferente. É porque Jesus vem até a Terra, distribui a sua paz com todos nós. E nós precisamos aproveitar essa paz e fazer que seja Natal o ano inteiro. Certa vez foi perguntado a Saulo de Tarso quando Jesus nasceu. E ele fala: Jesus nasceu naquele dia que eu estava na estrada e fiquei cego na estrada de Damasco. Tantos outros que ele pergunta vão responder datas diferentes. E para nós, quando Jesus nasceu? Vamos deixar Jesus nascer no nosso coração, porque Ele é um exemplo de amor, de paz, de fraternidade, de carinho. Ele é o nosso irmão que vai estar conosco até o fim do mundo, nos esperando de braços abertos, tanto aqueles que fazem o bem, como aqueles que ainda se comprazem no mal. Jesus não faz distinção de um ou de outro. Jesus simplesmente nos ama. Que nós possamos seguir o exemplo dele, que nós possamos ter um Natal de muito amor, de muita paz, com todos os nossos familiares e amigos, e principalmente com aqueles que são os nossos adversários. Esses é que precisam mais do nosso amor, do nosso perdão. Ainda não é fácil aprender a amar, mas pelo menos não desejar mal, fazer prece por eles, pedir para que Jesus não só ilumine a eles, mas como a nós também, para que nós aprendamos a perdoar, ou nós vamos querer ficar presos a esses irmãos do resto da vida. Então que nós possamos levar esse amor aonde quer que nós possamos estar. Um ótimo Natal a todos, agradeço a paciência de vocês, peço desculpa porque eu acabei passando um pouquinho do horário, tá? E um ótimo Natal, muita paz.